Fala aí, trader! Vamos a mais um episódio no canal. Aqui é o Jean novamente com vocês no canal Trader Supremo e eu recebi uma pergunta do Evaldo. Bem, o Evaldo ele parabenizou pelo canal, pô, valeu Evaldo, obrigado aí. E ele está querendo montar uma carteira de longo prazo e queria saber quantas ações ele precisa para montar uma carteira para ele, sabendo que seria uma carteira para dividendos. Bem, eu queria que fosse uma resposta um pouco simples, mas não é. A gente tem que verificar alguns fatores sobre isso. Então a gente vai fazer uma introdução aqui, depois a gente vai para o quadro, a gente vai fazer uma conta junto para poder a gente definir o que é uma carteira de longo prazo, quantas ações a gente necessita para montar uma carteira de dividendos, como é que funciona isso. Primeiro, cara, eu quero te perguntar uma coisa sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida tradicional. Eu não sei qual o patrimônio que você tem, quanto você está iniciando no mercado, ou se você já adquiriu um patrimônio ao longo da sua vida e consegue entrar agora no mercado para poder fazer operações um pouco mais robustas, né, com patrimônios um pouco mais maiores, mas quantos negócios você consegue administrar sozinho? Como é que é a minha o que seria essa pergunta? Por exemplo, você deve trabalhar, ok? Ou você já está aposentado e não precisa trabalhar mais, mas a maioria das pessoas está na época produtiva e necessita ter um emprego para poder ter onde ter a sua renda e também está atuando, olhando os seus investimentos como um todo. E se você trabalha, se você está atuando, se você já tem o seu negócio, se você já é funcionário de algum lugar, enfim, não importa onde você trabalha, você dedica parte da sua vida a este negócio, a essa atividade principal que você faz. E o investimento em ações, ele precisa de um pouco de dedicação, mesmo que não seja muita, mas necessita de um pouco de dedicação. Você pode olhar isso aos seus finais de semana, você pode olhar isso somente à noite. E vamos lá, você tem família? As pessoas que estão ao seu redor, você vai conseguir tempo para poder fazer esse acompanhamento, nem que seja pelo menos 1 hora na semana, 2 horas na semana, porque as 24 horas são idênticas para todo mundo. Só que o que você faz com o seu tempo que vai determinar o que você tem ou o que você vai buscar no futuro, ok? Se você está estudando para um concurso público, se você dedica mais tempo a isso, por exemplo, a possibilidade de você passar é muito maior do que quem se dedica menos tempo. É óbvio que quantidade não é qualidade, beleza? Mas, resumindo, é mais ou menos essa história. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você está investindo no mercado de ações, você tem que estar acompanhando determinadas empresas. Você tem que estar acompanhando o segmento que aquela empresa está inserida. Se você está comprando uma carteira de longo prazo, você não está olhando só a base de análise técnica e análise gráfica. Gostaria muito que fosse só isso. Mas não, você está olhando uma base de fundamentos também para poder dizer se aquela ação, se aquela empresa é ideal para você ser sócio dela. Que a realidade é essa. Quando você compra uma empresa, quando você compra uma ação, por exemplo, você é sócio daquela empresa. E se você é sócio daquela empresa, você tem que saber qual é o custo daquela empresa, qual é o resultado que ela está dando, qual é o lucro líquido que ela dá por trimestre. Enfim, são alguns dados que a base de fundamentos ela tem que te dar para você tomar a atitude de estar comprando aquela empresa. Agora eu te pergunto, quantos segmentos você consegue estar analisando ao mesmo tempo? Jean, eu vou investir, por exemplo, hoje... Estamos vivendo aí uma época, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos vivendo uma época de crise da greve dos caminhoneiros, onde o preço do petróleo subiu, o preço do dólar subiu, então o diesel também vem subindo, e aí a Petrobras agora anunciou que vai fazer vai segurar os preços, né, por 60 dias, onde vai ser ressarcida pelo governo nesses 60 dias dessa paralisação de preços, dessa queda de preços de 46 centavos anunciado pelo governo atual. Isso eu estou falando hoje, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas, enfim, o que quer dizer é o seguinte, se você está olhando, por exemplo, o Petrobras, que está muito hoje no furacão, no olho do furacão das notícias, você tem que estar acompanhando não só, olha quanta coisa eu falei do mercado externo, preço de petróleo, falei do câmbio, eu falei você tem que verificar as importações e exportações de derivativos do petróleo, estou falando de gasolina, estou falando do querosene de aviação, enfim, outros segmentos que são dentro de um segmento da área de petróleo e gás. Então, quando você está observando e verificando um segmento que você vai estar atuando, você tem que olhar toda a análise macroeconômica e microeconômica dentro daquela empresa, daquele setor que você está analisando. E como você pode fazer isso? E a minha pergunta é, você consegue dar conta de 2, 3, 4 segmentos diferentes?
Não estou falando de empresa, mas segmentos. Se você compra um banco, por exemplo, compra um Banco do Brasil, um Itaú, enfim, não estou aqui recomendando compra nenhuma de nenhum ativo, mas se você está comprando a Banco do Brasil, um Itaú, por exemplo, como é que você vai olhar Itaú, você vai olhar Petrobras, você vai olhar Vale e você vai olhar loja americana? Cara, são segmentos diferentes. Um é varejo, outro é segmento de finanças, banco, né? E outro segmento de petróleo e outro segmento de mineração. São segmentos totalmente diferentes. É claro que a análise gráfica, a análise técnica, já que você está olhando esse canal e a gente faz um trabalho baseado em análise técnica, análise técnica e análise gráfica, no caso, você consegue visualizar acompanhar as tendências no mercado. Mas eu preciso dizer para você, não é só análise técnica que você tem que olhar. Você tem que olhar o fundamento sobre aquilo para decidir no momento da sua aquisição, no momento onde você vai organizar a sua vida para montar sua carteira de ações, quais ações, quais segmentos você estaria estar dentro. Então, quando você pergunta para mim quantas empresas você deve ter na sua carteira, primeiro de tudo é saber se você tem tempo para fazer um bom acompanhamento de vários segmentos ao mesmo tempo. Se você não tem tempo para fazer um acompanhamento de diversos segmentos, tenta diminuir o número de segmentos que você está atuando. Isso não quer dizer diminuir o número de ações, mas sim diminuir o número de segmentos que você acompanha. Dentro desse segmento, você tem que escolher quais são as melhores empresas, que estão mais bem posicionadas na parte da sua estrutura financeira. E aí é onde entra a base de fundamentos. Depois, o momento para você entrar, aí entra a análise gráfica, a análise técnica. Qual é o momento mais ideal de compra ou venda daquele papel? Se ele permanece na sua carteira ou se não permanece. Então aqui eu estou querendo te dizer que não existe uma fórmula matemática e nenhum número-chave para te dizer qual vai ser a quantidade exata de ações que você tem que ter na sua carteira. E sim, se você tem tempo ou não, e como você vai administrar esse tempo, que você consiga olhar diversos segmentos, olhar um número restrito de segmentos para poder você fazer a sua aquisição e montar a sua carteira. Esse é o primeiro ponto, beleza? Estamos acordados? Agora, o segundo ponto. Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um planejamento estratégico da sua vida para os seus investimentos. Como é que funciona esse planejamento estratégico? Primeiro, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então você tem que saber o quê? Depois que você fez você visualizou que dentro da sua vida, dentro do seu tempo, quantas ações você pode acompanhar, quantos segmentos você pode acompanhar, o segundo passo é saber aonde você quer chegar, quantas ações você quer ter, como você quer estar recebendo, qual o valor de rendimento que você quer oferir sobre aquela aplicação, quanto de dividendo você quer ter de lucro anualmente falando. Então isso tudo vai influenciar na sua estrutura para você montar a tua carteira de ações. Então você precisa montar um planejamento estratégico da sua vida financeira, porque não estou falando de algo para você investir durante 2 meses, eu estou falando de algo para você investir durante anos, de 5, 10, 15 anos, você montar algo que vai te dar realmente resultado financeiro ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Para as pessoas que estão na minha faixa de idade, eu estou com 34 anos, então eu pretendo me aposentar com investimento em renda variável, então quer dizer, com mais uns 15, 20 anos ali, eu pretendo utilizar das aplicações que eu faço hoje para me aposentar vivendo desse resultado em ações, em dividendos, em outros tipos em aplicações em geral, enfim, aproveitando os momentos da economia. Agora, e você? O que você quer? Entendeu? Então isso que é a grande pergunta. O que você quer com uma carteira de ações? Aonde você quer chegar com essa carteira de ações? Então esse planejamento você tem que ter mais bem alinhado, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai para o quadro, que a gente vai ver um pouquinho, fazer algumas contas sobre valores de custos operacionais, que vai impactar o teu resultado. Se você tem um custo operacional um pouco alto, o que acontece? Você diminui o teu resultado e você não consegue dividir a quantidade certa de ações. A gente vai entender um pouquinho mais isso a fundo quando a gente estiver escrevendo isso e calculando e fazendo essa base, né, de cálculo para poder ter esse resultado efetivo para poder você estar aprendendo, beleza? Então te aguardo daqui a pouco, vamos para o quadro para poder a gente entender um pouco mais. Bem, vamos lá, dando continuidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre conta, como é que a gente vai identificar se é favorável ou desfavorável, quantas unidades,
quantas ações eu vou comprar, quantas ações eu vou ter, quantas empresas eu vou ter na minha carteira de ações. Bem, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, no planejamento estratégico que eu mencionei anteriormente, a gente tem que fazer as contas sobre qual é o volume financeiro que eu tenho e qual é o custo operacional. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, quanto custa para você estar comprando uma ação na sua corretora? Qual é o custo operacional de uma compra normal, né? Como você vai fazer? Qual é o custo operacional disso? Dentro desse custo operacional, a gente tem várias taxas. Tem a taxa de custódia, que na maioria das corretoras hoje não é cobrada, antigamente era cobrado. Você tem a taxa de corretagem, que é uma coisa de praxe. Você vai comprar ou vai vender qualquer tipo de ativo, tem que pagar a taxa de corretagem, tem os emolumentos da bolsa, enfim. Então tem todos esses custos que você tem que colocar na ponta do lápis. Por que eu estou falando isso? Porque quando você compra uma ação, por exemplo, vamos lá que o teu custo operacional de corretagem seja de R$20, ok? Então você tem R$20 na compra e R$20 na venda. Então R$20 você tem na compra, se você comprar 200 unidades, na realidade você está gastando 10 centavos por unidade. Isso eu não estou nem falando de emolumentos nem outros custos. Estou falando somente do custo de corretagem. Aí você fala para mim, pô, Jean, mas eu vou comprar 1000 ações. Beleza, então você vai pegar R$40, né, que é o preço da compra e da venda, e dividir pelas 1000, porque uma hora você vai ter que vender as ações, correto? Então vai dar 4 centavos por ação. 4 centavos por ação equivale a quantos por cento de alta naquele papel para você estar fazendo uma aquisição, você está fazendo aquela compra daquele ativo. Quando ele vai te remunerar para poder ele pagar o custo de operacional. Então isso que você tem que ter em mente. Primeiro, saber o teu custo de operacional para poder conseguir verificar isso. Ah, já tem algumas corretoras que cobram R$5, tem outras que cobram 7, tem outras que cobram 10, tem outras que cobram 15, outras 18, outras 20. Enfim, beleza, tem que saber primeiro, na hora que você for contratar uma corretora, o que ela está te dando em contrapartida. Tem corretoras que você é autônomo, você vai mexer no seu sistema e tal, se der um pau, você tem que tentar ligar para lá para tentar resolver, ok? E tem corretoras que tem um suporte, que você tem um agente de investimentos do outro lado da ponta, aonde você consegue conversar e falar um pouco mais fácil e trocar ideia até sobre alguns ativos e entender o que os analistas daquela corretora estão te oferecendo. Enfim, não estou aqui para fazer propaganda de uma corretora ou outra, e sim, tipo, dizer para você como você tem que pesquisar qual que está sendo melhor para o seu perfil de investidor. Às vezes você é um investidor que tem um patrimônio muito maior e precisa de um respaldo sobre aquilo, e é interessante você pagar um custo operacional um pouco mais caro para você ter alguém para você dialogar, conversar sobre aquilo que esteja no mercado, beleza? Agora, se você quer fazer e quer aprender, quer tentar tudo sozinho, cara, tem diversas corretoras que te dão plataformas excelentes, que te oferecem todo o suporte totalmente online, sem problema nenhum e sem nenhum estresse. Bem, voltando aqui no custo operacional que a gente estava mencionando, é o quê? Qual é o teu custo por unidade de ação comprada ou vendida? Então, se você, dependendo da quantidade, não vamos falar operações pela tabela Bovespa, tá? Que é a tabela de 0,5% mais 25 e 21. Vamos falar por corretagem fixa. Na corretagem fixa, você tem um valor de R$15 independente da quantidade, de R$20 independente da quantidade. Então, vou colocar valor alto, tá? R$20 com 1000 ações, 10.000 ações, 5.000 ações, independente da quantidade, vai ser os R$20. Então, R$20 dividido pela quantidade de ações que você está comprando, então você tem como fazer uma mensuração sobre isso. Por que eu estou falando de custo operacional? Porque, por exemplo, se você tem apenas R$10.000, ok, que você juntou, eu sei que tem pessoas que podem ter um valor maior, R$10.000, beleza? Se você compra uma ação na faixa de R$10, ok? Uma Itaúsa, por exemplo, e tal, e tudo, você tem o quê? Você pode comprar 1000 ações. Agora, se você compra uma ação na casa de 20, hoje a Petrobras está 18, 19, 17, essa faixa aí, R$20, você pode comprar quantas ações? 500 ações, ok? Se você paga um custo de R$20 na corretagem, comprando e vendendo, você tem quanto? R$40 na compra e na venda. R$40 dividido por 1000, você tem quanto? 0,04 centavos. E dividido por 500, você tem um custo de 0,8 centavos. Ok? Daí você tem que saber o seguinte, quantos por cento, né? Qual o percentual que eu estou perdendo nessa operação? Ah, já é pouco. Eu estou perdendo por 4 centavos e 8 centavos numa operação. Por pouco, beleza. E se eu dividir isso aqui, esses R$10.000, em 3 ações? Como é que fica? Se eu dividir em 3 ações, vou botar 3.000, tá? Vou deixar R$1.000 por fora. Vou botar R$3.000 aqui, 3K.
A gente chama de K1000, tá? Então, 3 mil reais para cada ação. 3 mil reais dividido por 100, ou dividido por 10 reais, eu tenho quantas ações? 3 dividido por 100, por 10 reais, eu tenho o quê? 300 ações. 3 dividido por 20 reais, eu tenho quantas? 150 ações. Opa! 150 ações eu tenho que fazer duas operações, tá? Uma no lote padrão e uma no fracionado, de 50 unidades. E aqui são duas corretagens, tá? Aqui são duas corretagens, aqui é uma corretagem única. Olha como é que já ficou complicado. Aqui eu vou gastar, uma corretagem aqui eu vou gastar 40 reais, e aqui eu vou gastar 40 mais 40, eu vou gastar 80. Beleza? 80 sobre essa aqui já vai dar valores mais altos, custos operacionais mais altos. Então se eu dividir, eu tenho isso aqui vezes 3. Isso aqui vezes 3. Então eu tenho 80 mais 4, vai dar quanto? 120. 120 vezes 3, eu tenho quanto? 360. Então eu tenho de custo operacional, se eu comprar 3 ações dividindo 10 mil reais, 360 reais para montagem da carteira. 360 reais sobre 10 mil é o valor de quanto? Quando eu vou ter de 3,6%, não é isso? 3,6%. Isso mesmo. Então, quer dizer, 360 reais, eu preciso que esses 10 mil tenham uma variação positiva de 3,6% para poder eu recuperar somente o custo operacional. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você vai olhar o custo operacional, não é só olhar os valores em si, não é só falar assim, que uma corretagem é mais barata, que outra é mais cara, enfim. É quanto o teu patrimônio dividido pelas ações tem que se valorizar para você montar a tua carteira de ações. E você pode fazer esse cálculo em cima de 10 mil, de 50 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, enfim. Você pode fazer os cálculos que for. Agora, qual o valor ideal para você estar montando isso? Depende de quantas ações você vai estar comprando. Entende? Então, quer dizer, não existe uma conta fechada que X vai dar para tantas ações, Y vai dar para tantas ações. Depende do seu custo operacional. Tudo vai depender disso, depende do seu planejamento, como eu mencionei no início do vídeo, a gente falando sobre planejamento estratégico, você montar a sua estratégia sobre isso. Então esse é o primeiro ponto, deixa eu apagar aqui, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar, que é o custo operacional. Depois do custo operacional tem um quê, já? Depois do custo operacional vai ter que montar aquela estrutura, como eu mencionei. É você verificar qual o segmento que você vai conseguir estar acompanhando. Você vai comprar 3 ações num segmento só? Pô, eu acho que não é interessante. Você compra melhor que esteja naquele segmento. Vai comprar 2 ações de outro segmento? Não, depende também. Então, beleza, o segmento a gente já conversou. Agora, no planejamento operacional, no planejamento estratégico, é saber o quê? Qual é o teu resultado que você quer? Aonde você quer chegar? Como é que você vai mensurar isso? Pô, já onde eu quero chegar? Primeiro, você tem que saber o seguinte: quanto você quer ter de renda sobre aquele investimento. É igual o seguinte, a gente falou no vídeo sobre os dividendos e imóveis, né? Quando você constrói um imóvel de 150 mil, de 200 mil, tu sabe que ali naquela região o aluguel está na faixa de 700, de 1.000, 2.000 reais, enfim. Você já tem uma noção, se você construir aquele imóvel e conseguir uma locação, você já sabe quanto você vai ganhar. Beleza? Então é o primeiro ponto. Então se você já sabe quanto vai ganhar, você sabe quantos imóveis você precisa para poder ter uma renda sobre aquele imóvel, sobre aquela locação. Correto? Ou estou enganado? Então o que acontece? Nas ações é a mesma coisa. Quanto você quer ganhar? Vamos lá. Você quer ter uma renda, de dividendos, ok? Na faixa de quanto? De 5 mil reais. Vamos trabalhar com 5 mil reais. Beleza? Você quer ter uma renda de 5 mil reais de dividendos, ok? Vamos lá. Quantas ações você precisa para você ter uma renda de 5 mil reais? Pensa comigo. Para você saber quantas ações você precisa para ter uma renda de 5 mil reais, você tem que saber quanto as empresas pagam de proventos, que é juros de capital próprio, bonificação e dividendos. Então, o que acontece? Quanto essa empresa ela vai pagar para você de dividendos ao ano para poder você ter uma receita sobre aquilo? A maioria não, mas a grande média das empresas cotadas em bolsa, né, as principais, as blue chips, né, que estão no, exceto o Petrobras que não está pagando hoje, mas você tem uma média aí que na casa de 4%, ok? Isso aí é dado, você tem que entrar em diversos sites que falam só sobre proventos, você consegue verificar isso. Então de 4% a 8% sobre o valor da cotação no momento do pagamento do dividendo. Então de 4% a 8% ano, tá? Anual.
Então vamos fazer com a meiuca aqui, vamos trabalhar com 6%, beleza? 6% ao ano. Então o 6% ao ano, ok? Tem que ser equivalente ao teu resultado anual sobre 5.000 vezes 12. Então 5.000 vezes 12, a gente vai ter quanto? 60 mil, beleza? 60 mil reais que você precisa ano para você viver. 60 mil reais, acabou que fez a conta, ficou fácil para poder fazer a conta. Então 60 mil reais equivale a quanto de financeiro dentro de uma ação? 60 mil a gente tem ali vezes 6%, 1 milhão, não é isso? 1 milhão. Ou estou enganado? 1 milhão vai dar 60 mil, isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu fazer só a conta só para poder não passar para vocês errado. Opa. Isso mesmo. Então, 1 milhão é igual a 60 mil ano. Então, 1 milhão investido em um papel, ele vai te dar de retorno mais ou menos 60 mil ano, ok? Dependendo da empresa que você vai montar, tá? Estou falando isso daqui em cima de uma média e não estou falando sobre empresa. Aí você tem que pesquisar qual é a empresa que te dá mais, qual é a empresa que te dá menos dividendos, enfim, e qual é o melhor momento para você estar fazendo isso. Como é que você vai chegar nesse patrimônio, né? Que é a grande dificuldade da maioria das pessoas. Como é que vai chegar a 1 milhão? Cara, deixa eu falar uma parada. Nada acontece de hoje para amanhã. Você tem que fazer um trabalho. Você começa com o valor que você tem. Independente do valor que você tem que começar. Vamos lá. Como é que você conseguiria 4 casas? Construir 4 casas. Você não tem que construir a primeira? Você tem que comprar o primeiro terreno? Você não tem que colocar o primeiro tijolo? Você não tem que comprar o primeiro caminhão lá de areia para você começar a construção? A mesma coisa funciona aqui, só que com muito mais simplicidade. No caso de você construir uma casa, você primeiro precisa comprar o terreno. Que na faixa de quanto? Vamos botar aí a faixa de 30 a 100 mil reais um terreno? Vou botar aqui cá, né, para ficar padrão. 30 a 100 mil reais para você comprar um terreno, você vai ter que ter o dinheiro já de cara, entendeu? Ou parcelar isso, enfim, você vai ter que ter para poder você montar. Aqui nas ações não, eu posso comprar 100 ações, que vai dar R$1.000, se for R$10 cada um. Então você pode começar devagar, você não precisa começar com muita força, você pode começar devagar. E é claro que você vai ter custo operacional. Na construção também você não tem? Custo de mão de obra, custo de depreciação do imóvel, enfim, então tem várias coisas. A mesma coisa acontece no mercado de bolsa, você vai ter que ter o seu custo operacional. Enfim. Para chegar até 1 milhão, aí você tem que fazer seu planejamento. Como é que você. Aí você entra na análise gráfica, para você entender os pontos de entrada no papel, depois você se desfazer dele quando ele entrar numa tendência de baixa, para depois recomprar a um valor um pouco mais barato. Enfim, você tem que montar essa estratégia operacional para poder você estar performando e cada vez melhorar um pouco mais seu rendimento. Por que eu falo? Beleza, você já sabe o quanto você precisa ter. Você precisa ter 1 milhão. Se a ação estiver valendo R$20, estiver valendo R$10, se você tem uma ação que vale R$10, por exemplo, ok? Quantas ações você tem que ter? Tem que ter 100 mil ações, ok? Se você tem uma ação de R$20, quantas ações você tem que ter? 50 mil ações, beleza? Então aí você já tem aonde você quer chegar. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então a ideia é o seguinte, é você primeiro, no seu planejamento, saber aonde você quer chegar. Eu preciso ter R$1 milhão, que numa média de 6% anual, só sobre o dividendo, só sobre proventos da empresa, eu consigo atingir meu objetivo, que é 60 mil ano, ok? Livre de IR, dividendos não tem IR, então eu tenho 60 mil ao ano. Quantas ações eu preciso para ter isso? Pô, se for R$10, eu preciso ter 100 mil ações. Se for R$20, eu preciso ter 50 mil ações. Então aí você fala assim, eu posso pegar aqui esse 1 milhão, dividir em 3 empresas, em 4 empresas, em 2 empresas? Como você vai montar isso? Aquilo que eu falei, tem que saber quanto é o seu tempo para poder você estar acompanhando cada empresa. Então, em cima disso, você consegue mensurar o quê? O teu objetivo. Isso daqui é o objetivo seu. Atingir o quê? 50 mil ações, 100 mil ações, esse é o seu objetivo. Então eu estou aqui para falar para você, não é te recomendar que você tem que comprar, tem que ter tantas ações, tem que ter 5 empresas, 3 empresas, não, é fazer você pensar que quantas ações você precisa para atingir o objetivo que você quer em cima de um planejamento de vida. Em cima desse planejamento de vida que você vai estar montando, tem que saber quanto tempo você tem. Quanto tempo você tem para se dedicar a isso?
e aí você vai saber quantas ações você pode estar adquirindo e estar acompanhando simultaneamente. E depois, momentos de entrada e momentos de saída, você vai olhar a análise gráfica, que a gente acompanha aqui no canal, de alguns papéis, né? São 8 papéis e mais o dólar. Enfim, deixa eu apagar aqui e entrar um pouquinho nessa parte da base da análise gráfica, né? A gente entender um pouquinho sobre esse segmento, né, de análise gráfica e sobre como você pode tentar performar a tua carteira, ok? Então, quando a gente tenta performar a carteira em cima da análise gráfica, isso quer dizer o quê? Vamos dizer que você inicie seus investimentos e tudo vão à base de 100 mil reais. Depois, por que eu vou botar 100 mil? Porque depois você faz as suas multiplicações aí. Você consegue multiplicar e fazer suas divisões, enfim, consegue ter os seus resultados. Então, com a base dos 100 mil reais, a gente consegue ter o seguinte dado. Primeiro, quantas ações eu consigo comprar com 100 mil reais? Vamos dizer que eu comprei uma ação só. Eu comprei uma ação ou 2 ações, enfim. Vamos dizer que eu compre uma ação só e essa ação esteja no valor de 10 reais, estou falando um número redondo, beleza? Então eu tenho quantas ações? Eu tenho 1.000 ações. Não, 1.000 teria 10 mil, tenho 10 mil ações. Opa, 10 mil ações. Então eu tenho 10 mil ações, beleza? Tenho 10 mil ações. Aí você vai olhar o quê? Primeiro, você escolheu o papel por uma base de fundamentos. Escolheu pelos fundamentos daquela empresa, pela análise contábil daquela empresa, para entender quais são as perspectivas de lucro, se ela está dando resultado para você. É o primeiro ponto que você tem que saber para você selecionar uma empresa. Então, selecionei essa empresa por essa base de fundamentos. E aí eu consegui identificar que ela seria uma boa aquisição. Ah, Jean, como é que eu faço uma base de fundamentos? Cara, não é muito simples, mas é bem óbvio. Primeiro, a empresa está endividada? Quanto é que está dando de recurso, dando de lucro por trimestre? Vem aumentando? Como é que está o lucro operacional? Não estou falando do lucro líquido, lucro operacional, que é o lucro sobre a operação principal da empresa, sobre o resultado principal da empresa, sobre o que ela faz propriamente dito. Não estou falando que ela está ganhando dinheiro com aplicações financeiras, e sim com o negócio dela. Então você vai verificar como é que ela está trabalhando sobre aquilo. O patrimônio líquido dela vem aumentando ou ela vem diminuindo, ela vem perdendo patrimônio ao longo do tempo. Então esses dados que você tem que estar analisando. Se dentro do setor é a que está mais bem posicionada para poder você fazer uma escolha, ok? Deixa eu só virar essa lâmpada um pouquinho para cá. Para ficar um pouquinho mais bem posicionada. Voltando aqui. Vamos lá, se você compra 10 mil ações a 10 reais, enfim, aí você viu um ponto de entrada na análise gráfica, vamos dizer que você comprou, vamos lá, você tem muitos papéis hoje, se você olhar as análises aqui no canal, esses 8 que eu mencionei, alguns deles estão em tendência de alta, de longo prazo, há muito tempo. Você tem uma LTA ali, você tem assim, ó, um movimento dessa forma. Você tem uma LTA, ok? Você tem uma LTA aqui grande e você tem um ativo trabalhando aqui nesse movimento, beleza? Você tem um ativo trabalhando aqui em cima. Várias empresas estão nesse movimento aqui, como eu estou mencionando agora. E agora, algumas empresas estão fazendo o quê? Estão perdendo aqui, ó, estão deixando um candle negativo. Vamos botar candle vermelho, que é um candle negativo. Você tem deixando aqui, olha, um candle negativo, perdendo, né? Perdendo aqui a nossa LTA principal. Então, se você... Aqui é um plano cartesiano, beleza? Plano cartesiano. Aqui embaixo é o tempo, aqui em cima é o preço. Ok? Então você tem aqui o tempo decorrendo, você tem o preço. O que vai acontecer daqui em diante, só Deus sabe. Ninguém tem como adivinhar o futuro. Mas você observa pela análise gráfica, que é um movimento de massa, que a possibilidade da empresa, da ação, né, no caso, ela está fazendo um movimento de retração, ela é muito maior do que ela está fazendo um movimento de alta. Por quê? Porque a tendência dela foi perdida. Você tem uma tendência de longo prazo no gráfico semanal, o ativo trabalhando em cima da tendência semanal, respeitando todos os pontos que encostou aqui em cima da LTA, ele respeitou. E nesse momento ele está perdendo. Então o que acontece? Numa tendência de alta, você tem o quê? Fundos ascendentes. Numa tendência de baixa, você tem topos descendentes. Então, se você tem fundos ascendentes, quando o ativo ele perde essa LTA e passa a fazer um movimento descendente, o que acontece? Você tem pode ter um início de uma tendência de baixa. Olha o que eu falei, você pode ter o início de uma tendência de baixa. Isso não quer dizer que você vai ter uma tendência de baixa, mas você pode ter o início de uma tendência. E quando isso ocorre,
quando você pode ter um início na tendência de baixa, olha o pode, você pode ter uma início na tendência de baixa, o que você faz? Se você está na mão compradora, carregando o papel lá desde R$10, por exemplo, e já carregou um lucro interessante no ativo, o que você faz? Você se desfaz dele. Vamos dizer que você esteja vendendo aqui a R$15. Você vende ele a R$15, você se desfaz, você não vai andar na mão vendedora, você não vai vender o ativo sem ter para ganhar no movimento de queda, você não vai ganhar na venda. Por quê? A tua intenção é o quê? Ter uma carteira de ações. Isso aqui é só, você vai recomprar esse papel, não agora, mas você vai recomprar. Então você comprou a 10 e vendeu a 15. Beleza, você não tinha 10 mil? Não tinha 10 mil unidades? Então teu patrimônio saiu de R$10, passou a valer agora 150 mil. Beleza? Ah, Jean, onde você chegou 150 mil? R$15 vezes 10, ok? Então você tem R$15 vezes 10 mil. Então você tem lá 150 mil reais que foi a venda das suas ações, beleza? Você vai pagar imposto de renda, óbvio, sobre isso e tal, que é 15% sobre o lucro, enfim, aquele negócio todo. E aí o que você faz? Se você conseguir fazer a operação dentro do mês, para manter as suas ações, porque são as vendas em cima do mensal, né? A operação em cima do mensal, o imposto de renda. Então o que acontece? Você chega, quando o papel fizer um movimento de retração, bater lá R$12 ou bater R$13, você pode recomprar esse papel. Então o que acontece? Você pode recomprar a mesma quantidade ou uma quantidade superior. Se o papel chega, por exemplo, a 12, para a gente fazer um número um pouco mais redondo. Então 150 mil dividido por 12, não estou nem descontando o imposto de renda aqui, tá? Depois tem que descontar o imposto de renda para você fazer essa conta. Então 150 mil dividido por 12 vai dar 12.500 ações. Então você saiu de 10 mil ações e vai passar agora, você está comprando a 12, tá? Você vai comprar a R$12. Beleza? R$12 você saiu de 10 mil ações e vai ter quantas ações agora? 12.500. Então, além de você ter uma adição de patrimônio, você fazer uma reaplicação, colocar mais dinheiro para o game, colocar mais dinheiro para poder você aumentar as suas casas, vamos dizer assim, você aumentar a tua carteira de dividendos, é interessante você utilizar esses movimentos, né, esses movimentos de retração, pode ser no movimento primário, pode ser no movimento secundário. Ah, já não sei o que é isso. É teoria de Down, movimento primário e movimento secundário, ok? Então, e movimento terciário, são os movimentos da tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, beleza? Então vamos lá. Em cima desse movimento primário, o movimento do ativo, quando ele perde esse movimento primário aqui, você pode pegar nessa realização das ações, você pode vender o teu ativo e recomprar ele por um preço mais barato, aumentando a sua quantidade de ações. Então, não é só você está recolocando mais dinheiro no papel. Se você souber trabalhar no médio e longo prazo, não estou falando para você ficar tradando não, comprando e vendendo o ativo não. Estou falando quando o ativo ele perde uma tendência, quando ele perde um ponto de continuidade de uma tendência de alta, no caso você está comprando o papel para você ficar com ele na carteira, você espera um movimento de retração, espera ele acomodar, você vende o ativo, você desfaz dele, mantém o dinheiro investido numa renda fixa, num título Selic, por exemplo, que tem liquidez imediata e te dá garantia para a renda variável. Então você pode alocar tudo em Selic, estou dando um exemplo aqui, ou você pode CDB com liquidez imediata, desde que aquele CDB que seja dentro da corretora e te dê garantia para você operar a renda variável, que tem CDB que não te dá garantia. Então, um título público Selic, ele te dá garantia para você fazer a operação de bolsa. Como é D+3, para compensar liquidação financeira e física do papel, você pode fazer o quê? Você pode comprar sem ter o dinheiro, utilizando o título Selic como garantia, vende o título Selic e cobre o que você tem em aberto na sua posição da corretora. Então você trabalha alavancado nesses 2 dias só para poder você fazer a liquidação financeira junto com a liquidação física do papel com o seu dinheiro. Enfim, se você não souber disso, você tem que conversar com o seu banco e tudo, conversar com o seu corretor, com a sua corretora, para poder você entender um pouco mais sobre esse modelo de trabalhar com o dinheiro aplicado num título Selic, tá? Voltando aqui à nossa conversa, o que você pode fazer é o quê? Vender o papel,
colocou o dinheiro num título Selic, por exemplo, que é liquidez imediata. Ah, já eu vou pagar IOF, eu vou pagar imposto de renda. Cara, título de investimento em renda fixa, vai pagar os custos que vai ter, não importa. Enfim, é só para não deixar o dinheiro parado sem render. Você vai pegar o dinheiro, vai botar um título Selic, por exemplo, o mercado dá uma riada, faz fundo, quando ele fez fundo e retomou, tu, pum, compra. Fez fundo e retomou, tu compra, aumenta a tua quantidade de papel. Ah, já eu comprei, caiu mais. Cara, não existe fórmula de sucesso, não tem como você adivinhar o futuro. Beleza, você queria manter o papel na tua carteira. A ideia é o quê? Você aumentar só a quantidade de ações que você tem. Então você aumentou a quantidade de ações que você tem no movimento de retração. Ah, Jean, eu posso fazer o contrário? Eu posso comprar uma put aqui, quando o mercado estiver aqui perdendo aqui, eu posso comprar uma put. O que é uma put? Posso comprar uma put? Put é uma opção de venda, ok? Eu posso comprar uma opção de venda? Pode comprar uma opção de venda. O que é uma opção de venda? Uma opção de venda é um seguro que você faz, entre aspas, ok? O nome é opção de venda, mas é um seguro que você faz. Caso a ação caia, você exerce esse seguro e você vende aquela ação pelo preço seguro. Por exemplo, você não tem um carro? Você comprou um carro de 150 mil, você não faz o seguro para ele? Faz. Se você bater, ser roubado, acontecer alguma coisa contigo, você recebeu os 150 mil. Você pode fazer isso com as suas ações. Se você não sabia, está sabendo agora. Você pode comprar uma put, que é uma opção de venda, ok? Comprando essa put, você garante, caso o ativo caia, ok? Vou falar do vencimento também dela, tá? Calma aí. Quando o ativo cair, por exemplo, você comprar uma put de 15 reais. Você comprou uma put de 15 reais de um papel qualquer, ok? Se essa ação ela cair e fechar 12 reais, por exemplo, no vencimento, porque a put é um contrato igual ao teu contrato de seguro. O teu seguro não tem um contrato? Seu seguro do seu contrato não é 12 meses, por exemplo? Na put é mensal, todo mês, mês a mês, beleza? Então, todo mês você tem que fazer o seguro das suas ações. Ok? Isso não estou falando para você fazer não, tá, gente? Estou falando só que existe essa possibilidade, tá? Então, mês a mês, você pode fazer um seguro para suas ações se você está achando que ela vai perder algum determinado nível. É claro que tem um custo sobre isso. Como você tem um custo do seu seguro do seu carro, aqui também você vai ter custo, tá? Então, isso tem que estar dentro do teu orçamento para você fazer suas operações. Enfim, então chegou lá, 15 reais, você botou o teu seguro a 15, se a ação chegar a 12, no vencimento do teu seguro, você exerce o direito de vender a 15. Então você é remunerado a 15 reais e depois você vai ter o valor da venda sobre 15. E aí você pode recomprar o ativo a 12 reais. Aí você pode guardar o dinheiro, enfim, você pode fazer o que você quiser. Estou só falando que os 15 reais estariam garantidos. É claro que você paga um valor para isso. A mesma coisa você paga pelo seguro do teu carro. Foi um seguro de 150 mil, tu vai pagar lá seus 6 mil reais de seguro, seus 5 mil reais de seguro. Você vai reaver aqueles 6 mil reais daquele seguro? Não, você pagou, se você usou ou não, acabou. A mesma coisa acontece com a put. Só que lá, no seguro do teu carro, é anual. Aqui é mensal. Então você tem que ver qual é a data de vencimento dessa put, dessa opção de venda. Como é que você vê isso? Dentro do site da corretora, com o teu banco ou com o teu corretor. Beleza? Voltando aqui ao assunto. Então você tem várias formas de você proteger teu capital e você tem várias formas de você aumentar o teu resultado sem contar com aplicações iniciais. Então você pode colocar lá um valor, ele remunerou, você pode revender, depois recomprar por um valor um pouco mais barato, aumentando a quantidade de ações que você tem com o mesmo patrimônio. E aí você vai galgando os níveis, galgando dentro do seu planejamento estratégico para você atingir aquela quantidade de ações que a gente falou no início, né? Que eram 100 mil ações, não foi isso? Para atingir 1 milhão no valor de 10 reais. Então, você atingir 100 mil ações para poder você ter um patrimônio que te dê uma renda de 60 mil ano, por exemplo, como a gente colocou no exemplo anterior. Então, a ideia desse vídeo é te passar uma ideia um pouco mais completa sobre como você pode escolher, como você pode montar a sua carteira de ações, quantas ações você pode escolher, enfim. Eu tentei abordar diversos temas aqui. Eu sei que algumas pessoas vão ficar se perguntando, pô, o que é opção de venda? O que é, o seguro? Enfim, como é que eu faço isso e tal? Cara, aqui no canal eu estou tentando tirar dúvidas pontuais em cima de alguns
alguns casos, né, que vocês mesmos me demandam. Você tem que me demandar qual é a sua dúvida, porque não tenho como ficar aqui tentando produzir conteúdo sobre diversos assuntos que eu não sei o que você está querendo aqui no canal. Então, para eu direcionar algo interessante para você, eu preciso que você me demande, assim como o Evaldo fez. Ele me demandou, pô, já quantas ações e tal, não sei o quê. Pô, quando tiver um tempinho, igual hoje, eu tô tranquilo em casa, eu falei, pô, vou gravar e vou explanar essa situação para vocês, e tentei incluir mais detalhes, mais coisas para você tentar aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, pô, ajuda a gente naquele like, porque ajuda na divulgação do canal. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, também é muito importante para poder a gente saber que realmente você gostou e está querendo estar aqui com a gente. E se você conhece alguém que queira conhecer renda variável, queira aprender, queira conhecer um pouco mais sobre esse mundo, esse universo que as pessoas falam que é muito ruim, que tem medo de perder dinheiro e tal, aquele negócio todo, pô, indica o canal aqui que a gente tenta falar só sobre posições de longo prazo, só sobre posições de carteira de ações, posicionamento, como as pessoas devem se posicionar, como deve montar uma carteira de ações, enfim, tenta fazer uma visão um pouco mais diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é ter resultado imediato, resultado de operações curtas e de forma rápida. Que a ideia é o quê? Você se aposentar utilizando renda variável, tá bom? Grande abraço, até o próximo episódio do canal. Tchau, tchau!